Fala pessoal, tudo bem? Olha só, agora nós vamos resolver aqui um probleminha que envolve o plano inclinado, tá certo? Algumas das coisas que eu vou usar aqui eu já mostrei em um outro vídeo, tá bom? Então se você tiver curiosidade de saber, consulta lá o outro vídeo, tá bom? Que está nessa playlist de plano inclinado, tá certo? E você vai ter mais detalhes da parte teórica. Nós vamos agora aplicar para sedimentar um pouquinho mais o aprendizado daquela parte teórica. Qual é o que é o nosso problema aqui? O nosso problema é o seguinte, ó. Nós temos aqui um plano inclinado, tá certo? Com ângulo θ. E nós temos dois blocos ligados por um fio, e esse fio passa por uma polia, o bloco A e o bloco B, tá certo? Então, quais são os dados, as informações desse nosso problema? Primeiro, a massa do bloco A, que vale 12 kg, a massa do bloco B, que vale 8 kg, a aceleração da gravidade local, 10 metros por segundo, o seno desse ângulo, olha só, eu não sei que ângulo é esse, mas eu sei que o seno dele vale 0,25. Outra situação aqui, ó, é que o problema nos informa que não há atrito envolvido, tá bom? Então, e ele pede para a gente calcular a aceleração e a tração nesses fios. Tudo bem? Então vamos lá. Eu dividi aqui o problema em alguns passos, algumas etapas, para tentar ser um pouco mais didático em a gente construir o raciocínio, a gente saber qual o caminho lógico que nós vamos seguir para a construção do raciocínio, para a resolução desse problema, tá certo? Primeira coisa, olha só, primeira coisa que eu fiz, a primeira providência que eu tomei foi escrever o diagrama de forças, ou o diagrama de corpo livre, tá certo? É conhecido dessas duas maneiras, que é você pegar, isolar cada corpo e escrever as forças, desenhar as forças que agem nele, tá bom? Então, olha só, no corpo A, nós temos a força normal, que é uma força que faz 90 graus com o plano inclinado. Nós temos a força de tração, que é a força que o fio está fazendo aqui, ó, para puxar o bloco A para cima. E nós temos a força peso, peso de ar, que é uma força que, se eu continuar aqui, ó, o prolongamento da linha, forma 90 graus com a base do plano inclinado. Como nós temos um plano inclinado, nós vamos ter que decompor as forças. A força que a gente vai decompor aqui é a força peso. Esse é um dos detalhes que eu já mostrei nesse vídeo que eu comentei agora no começo deste aqui, tá certo? Lá nesse vídeo eu mostro como é que faz essa decomposição e eu mostro o detalhe mais importante, que é saber posicionar esse ângulo aqui, ó, tá certo? Então esse ângulo θ ele está formado entre a componente normal e a força peso, tá certo? Vai lá, dá uma assistida nesse vídeo que você vai entender bem direitinho como é que a gente faz isso aqui. Agora eu vou para o diagrama de forças do corpo B. Então tá aqui, o corpo B, basta eu fazer a força peso, que aponta para baixo, e a força de tração apontando para cima, porque ela está tentando, ó, puxar o bloco B para cima. Tá certo? Então vamos lá. Feito o diagrama de corpo livre, o que é que nós vamos fazer? A nossa próxima providência vai ser calcular os pesos, tá certo? Então fica atento aqui, ó. O peso do bloco A é calculado pelo produto entre a sua massa e a gravidade local. Então a massa de A vale 12, a gravidade vale 10, 12 vezes 10, 120 newton. Lembrando que o peso é uma força, então sua unidade de medida é newton. O peso do bloco B é a massa de B vezes a gravidade. Tá certo? Lembra, calcular peso é fazer massa vezes gravidade. Como eu estou me referindo ao bloco B, então é a massa de B vezes a gravidade. A massa de B vale 8, a aceleração da gravidade 10, 8 vezes 10, 80 newton. Encontramos os dois pesos. Qual é a próxima providência? Calcular a componente tangencial. Nós vamos calcular essa componente aqui, ó. Antes, mas eu não poderia calcular a componente normal? Pode. Só que nesse problema aqui, ela não me será útil. Mas tem como calculá-la também, tá certo? Lá no vídeo eu mostrei que essa componente normal, só que a título de curiosidade, ó, ela é calculada assim, ó. É o peso de A vezes o cosseno desse ângulo, tá certo? Só que o cosseno do ângulo não nos foi fornecido. Mesmo assim, tem como descobri-lo. Como nós temos o seno do ângulo, basta a gente aplicar o teorema fundamental da trigonometria e temos como descobrir o cosseno desse ângulo. Mas aqui não é o caso, tá certo? Então nós vamos calcular apenas a componente tangencial, que vai ser P, peso de A, vezes o seno de θ. Peso de A foi calculado aqui, ó, ele vale 120 newtons, vezes o seno de θ. O seno de θ vale
0,25. 0,25. Portanto, essa componente tangencial, ela vale 120 vezes 0,25, 30. 30 newton. Achamos agora a componente tangencial. Qual é o próximo passo? O próximo passo agora vai ser nós calcularmos, nós montarmos o sistema, tá certo? Nós vamos montar agora um sistema. Isso aqui é uma coisa que o professor de matemática de vocês já mostrou a vocês, tá certo? Então olha só, como é que a gente monta o sistema? Para a gente montar o sistema, a gente precisa ter na nossa cabeça a ideia de qual força tem intensidade maior, tá certo? Isso só é possível se a gente pelo menos ter uma noção de para onde o sistema está se movimentando, tá certo? Uma outra maneira de você fazer isso sem precisar ter essa ideia de para onde o sistema está se movimentando é colocar sistemas de eixo. Só que o meu objetivo aqui é tentar ser o mais prático. Então a gente vai prestar atenção na seguinte situação. O peso de B, ele vale 80 newton, tá certo? O peso aqui, ó, que é paralelo ao plano inclinado, que é essa componente tangencial do peso que está agindo em A, vale 30 newton. Então, como esse peso aqui, ó, é maior do que esse aqui, ou seja, que é essa força que está puxando no sentido contrário aqui, ó, isso quer dizer que esse bloco B, ele se move para baixo. Portanto, esse A, ele tende a se movimentar subindo, tá certo? Então nós vamos olhar para essas duas setinhas que indicam o sentido do movimento de cada bloco e a partir daí inferirmos qual seriam as forças maiores, quais seriam, né, as forças maiores, tá certo? Por exemplo, no bloco A, ó, nessa direção aqui do movimento, você está vendo que a tração ela está na mesma direção do movimento, portanto é como se ela estivesse vencendo essa componente tangencial. Então a tração é maior. Então eu vou escrever assim, ó, tração menos PT, menos a componente tangencial do peso. Como eu estou trabalhando com o bloco A, isso daqui é força resultante. Portanto, pela segunda lei de Newton, é massa vezes aceleração. Mas eu não estou trabalhando no bloco A, então vai ser a massa de A vezes a aceleração. Ok? Pensa da mesma maneira para o bloco B. Ó. Como o bloco B está descendo, nesse caso aqui, ó, é como se o peso de B estivesse vencendo a tração que puxa ele para cima. Então eu vou ter peso de B maior. Então eu vou ter, ó, peso de B menos a tração. Isso aqui é força resultante. Portanto, pela segunda lei de Newton, massa vezes aceleração. Ó, mas aqui eu não estou falando do bloco B, então é a massa de B vezes a aceleração. Ok? Tranquilo? Então olha só, agora feito isso daqui, eu vou substituir os valores. Eu já entendi como é que monta o sistema. Então eu vou substituir, ó. Na primeira aqui de cima, ó, o que eu tenho? Eu tenho a componente tangencial, ó, que vale 30 newtons. Então eu vou trocar a componente tangencial por 30. E tenho a massa de A, que vale 12. Então eu vou trocar aqui, ó, massa de A, vou trocar por 12. Na linha de baixo, o que eu tenho é o peso de B. Ó. O peso de B vale 80. Então tá aqui, ó, 80. E eu tenho a massa de B, que vale 8. Então, como a massa de B vale 8, eu vou trocar aqui a massa de B, que vale 8. Aí o que é que o teu professor de matemática fazia? Ele disse, agora você soma isso daqui, ó. Você soma, tá certo? Então, quando você somar, você vai perceber o seguinte, imediatamente o que é que você percebe? Tração está positiva aqui e tração está negativa aqui. Então a gente pode simplificá-las. Sobrou menos 30 mais 80. Né? Sobrou isso aqui. Ó. Ou você pode pensar em 80 menos 30 igual. Nós estamos somando. Anderson, por que essa aceleração aqui não ficou a aceleração de A e a aceleração de B? Esses blocos eles não estão ligados pelo fio. O fio é uma espécie de vínculo entre eles. Então a aceleração que um tiver, o outro também vai ter. Por isso que a aceleração é a mesma e a gente não indexa, a gente não coloca nenhum tipo de índice. Tá bom? Então olha só, vai ficar assim, ó, 12 mais 8, 20. Então 20A. Tá certo? Então ficou assim, ó, 80 menos 30, 50, igual a 20A. Mas eu não quero, não é a aceleração, esse 20 não está multiplicando A, então ele vem para cá. Quando ele vier para cá, ele vem dividindo. Então é ele quem vai para baixo. Então vai ficar assim, ó,
50 sobre 20 igual a A. Portanto, a aceleração vai ser 50 dividido por 20, 2,5 metros por segundo ao quadrado. Essa é a unidade de medida da aceleração, tá bom? Então tá aí, ó, a aceleração é de 2,5 metros por segundo ao quadrado, tudo bem? Tá, encontramos a primeira coisa que a questão pediu, que era a aceleração. Agora como é que a gente vai encontrar a tração no fio? Bom, aí você vai fazer o seguinte, você vai voltar aqui no sistema, você vai escolher uma das duas aqui e vai substituir o valor desse A, tá certo? Quando você fizer isso daqui, quanto é que você vai encontrar? Então vamos lá, o que é que você vai fazer? Ó? Você vai fazer isso aqui, ó. Vou escolher a primeira, tá certo? Ó, escolhi aqui a primeira, ó. Escolhi a primeira lá. Tração menos 30. Então, ó, T menos 30 igual. Aí 12 vezes o valor da aceleração. A aceleração é 2,5, então vai ficar assim, ó. 2,5, tá certo? Aí vamos lá, ó. Tração menos 30 vai ser igual. Como é que você vai fazer essa conta aqui, ó? 12 vezes 2,5. Você pode fazer assim, ó. Você pode pegar esse 2,5 e decompor. Pensa em 2,5. Então, quando você fizer 12 vezes 2, vai dar 24. Mas, se você fizer 12 vezes só o meio, vai dar 6. Vai dar 6. Então, fica 24 mais 6. Portanto, 12 vezes 2,5 dá 30, né? Então, vamos apagar aqui, ó. Vai dar 24 mais 6, 30, tá certo? Esse aqui ficou 30. Vou pegar esse 30 e vou passar para lá, porque eu quero a tração. Como ele está negativo, ele vai positivo. Então, a tração ficou 30 mais 30. Tração igual a 60. Lembrando, tração também é uma força. Então, isso aqui é 60 Newton, tá certo? Professor, e se eu tivesse escolhido essa daqui, eu teria encontrado o mesmo valor da tração? Sim, com certeza eu teria encontrado o mesmo valor. Inclusive eu vou deixar isso como exercício para você. Você vai pegar essa aceleração, vai substituir na equação número 2, tá certo? Aqui nesse lugarzinho aqui, ó, vai fazer as continhas e vai descobrir uma tração de 60 Newton, tá bom? Esse é a sua tarefa de casa. Agora olha só, eu quero deixar aqui uma dica aqui rapidinho, de um jeito mais rápido da gente encontrar essa aceleração. A gente encontrou a aceleração depois que a gente montou o sistema. Mas eu quero que você pense o seguinte, olha só, imagina só esse bloco A e esse bloco B como se ele fosse um bloco só um bloco. Então, se você pensar nele como sendo um bloco só, o que é que vai acontecer? Ó? Tá aqui o bloco A, tá aqui o bloco B, tá certo? Imagina que eles formam um só bloco que tem uma massa que é dada por quem? É a massa de A mais a massa de B. A massa de A mais a massa de B. Então a massa desse único bloco é MA mais MB, tá certo? Quais são as forças que estão atuando aqui, ó, nas extremidades desse bloco aqui, desse único bloco? Como isso aqui é o único bloco, desse lado aqui, ó, age PB, tá certo? E desse lado aqui, ó, age PT. Aqui eu escrevi PA, mas não é PA, é PT. PT. Age PT, tá certo? Então, ó, se você aplicar a segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes a aceleração, lembra que o bloco não se move assim, né? Ó, é esse aqui o sistema? Então ele se move no sentido de peso de B. Então ele está se movendo para lá. Então o peso de B é maior. Então eu vou ter peso de B menos PT, tá certo? P, que é a componente tangencial do peso, igual a massa dele, que é massa de A mais massa de B, vezes a aceleração. Vamos substituir aqui, ó. Peso de B vale 80 menos peso, a componente tangencial vale 30. Isso é igual a massa de A, ó, 12, massa de A vale 12, mais a massa de B vale 8, vezes a aceleração. 80 menos 30 dá 50, igual 12 mais 8 dá 20, vezes A. Olha, isso aqui, ó, é exatamente o que nós tínhamos bem aqui, ó, 50 igual a 20A. Portanto, essa aceleração dá 2,5 metros por segundo ao quadrado.
Então, essa é uma maneira mais rápida. Agora, acontece que, uma vez feito isso aqui, de uma forma ou de outra, você teria que ter esse conjunto de equações montado para que você pudesse voltar para cá e encontrar a tração, tá certo? Se a questão pedisse somente a aceleração, você poderia só vir atacando essa questão desse jeito aqui, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, espero mais ainda que vocês tenham conseguido compreender, tá bom? Se tiver ficado alguma dúvida, deixa nos comentários aí, tá certo? Que eu vou ter a maior satisfação em tirar as dúvidas de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula.